gente querida, linda, amada do meu coração. Nós estamos dando sequência a Mateus, hoje no capítulo 21. Nós vimos que Jesus da Galileia passou pela Samaria, aconteceu aquele episódio dos 10 leprosos e só o leproso samaritano voltou para agradecer. E outras coisas mais foram acontecendo, como, por exemplo, a mais chocante de todas elas foi o pedido da mãe de Tiago e de João, rogando que quando Jesus viesse no seu reino, Tiaguinho ficasse de um lado, Joãozinho do outro, uma super proteção materna que indignou terrivelmente os outros 10 apóstolos. Jesus olhou para aquilo como um absurdo, mas tratou com uma condescendência misericordiosa extraordinária, embora não tenha tido nenhum problema em dizer não. Não é para nenhum de vocês, não é uma determinação, não é fruto de um consenso, não é algo que a gente vá decidir, nem eu irei participar dessa decisão. Está reservado para aqueles a quem meu Pai decidiu que venham a ser os que se assentem à minha direita e à minha esquerda. Vocês viram a sequência toda, até que no nosso último encontro nós chegamos a Jericó, Galileia, Samaria, e desce para Jericó, que é um dos lugares mais baixos da região. É uma cidade erigida há mais de 10 mil anos e que está na parte mais baixa do Rio Jordão. Como vocês sabem, o Rio Jordão carrega um nome que caracteriza a topografia da sua descendência, da sua expressão de escorrimento geográfico da água, porque Jordão significa aquele que desce. E desce tanto que ele nasce lá no sopé das montanhas do Hermon e vai terminar no Mar Morto, que é o lugar mais baixo da face da terra em termos de lâmina de água. Baixíssimo. E é lá que eles estão em Jericó e aparecem aqueles 2 cegos, de acordo com a narrativa de Mateus, mas que tem em Bartimeu, filho de Timeu, o seu protagonista mor, como eu expliquei na quinta-feira da semana passada, ou na quarta-feira da semana passada. E agora a gente dá prosseguimento, quando a gente vê que depois de ter curado a Bartimeu, que fez a boa escolha, ele era tanto mendigo quanto cego. E no meio daquele dilema, o que eu escolho? Quando Jesus disse, o que tu queres que eu te faça? Quando Jesus pergunta isso, é porque o cara tinha 2 alternativas. Ele era pauperíssimo mendigo, vivia esmulambado nas esquinas, machucado, desvestido, destituído e invisibilizado pelos olhares supremacistas e superiores, tanto quanto ele era cego. Mas ele faz a boa escolha. Ele, com dinheiro que poderia comprar facilidades para ele, jamais voltaria a ver. E ele é um homem sensato na sua dificuldade e no seu dilema. Ele prefere ver para poder enxergar o caminho, andar com as próprias pernas, não ser guiado por ninguém, tomar suas decisões, fazer as suas escolhas, construir a sua vida, trabalhar com dignidade um dia depois do outro, do que dizer, Senhor, como esses discípulos
da teologia da prosperidade certamente fariam, especialmente nos dias de hoje, com a Eurolink do Elon Musk, prometendo que dentro de um ano a maior parte dos cegos com o implante do chip neural vai voltar a ver, e dentro de no máximo 3 anos os cegos de nascença estarão enxergando. Mas ele não titubeou, embora ele não tivesse nascido nessa era, mas no tempo em que ele nasceu, há 2000 anos atrás, ele queria era ver. Quem vê se autodetermina. Quem vê escolhe seu próprio caminho. Quem vê não espera. É como a música do Geraldo Vandré. Quem vê sabe, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E ele então diz a Jesus: eu quero ver. E Jesus, condoído dele, imediatamente determinou, olhando para ele e para eles, que a visão lhes fosse dada e recuperada, e eles foram seguindo a Jesus estrada fora, numa alegria indizível. E agora era uma subida de Jericó na direção de Jerusalém, que naquela topografia do sul da Judéia era o lugar mais alto para se atingir, era Jerusalém, que está 800 metros acima do nível do Mar Morto. E eles foram seguindo a Jesus. E o verso 1 do capítulo 21 de Mateus diz: quando se aproximaram de Jerusalém, já na beiradinha, chegaram a uma aldeia que está lá até o dia de hoje, uma aldeia cheia de figueiras, um lugar interessante, antiquíssimo, e é vizinhíssimo da aldeia de Betânia, onde moravam Marta, Maria e Lázaro, e foi onde também Jesus, que gostava de pernoitar na casa desses amigos, ressuscitou a Lázaro, e o que foi o episódio final que deflagrou o ódio do Sinédrio, que decidiu assassiná-lo, como vocês bem conhecem a sequência da história. Pois bem, quando chegaram ali, que já dava para ver Jerusalém, naquela virada de quem vem subindo o Monte das Oliveiras e começa a enxergar as muralhas de Jerusalém, em Betfagé, essa visão já está bem conflagrada. O que aconteceu é que Betfagé já está erigida sobre o Monte das Oliveiras. E aconteceu que enviou Jesus 2 discípulos, 2 dos 12 que tinha, não se menciona-lhes o nome, dizendo-lhes: ide à aldeia. E a aldeia era Betfagé, ali ao lado, bem juntinho, metros. Se você andar 300 metros, você está em Betfagé. Chegando no Monte das Oliveiras, ide à aldeia. E aí está, que bem está diante de vós. E logo, sem esforço, sem precisar procurar, achareis presa uma jumenta. Embora o texto de Lucas 19, João 12, dê ênfase não na jumenta, mas no jumentinho, filhote dela que estava ali do lado. E a ênfase era tão grande no jumentinho que se diz que era um animal sobre o qual, preste atenção, nenhum homem, nenhum ser humano jamais havia montado. Era uma montaria virgem, jovem e virgem. E Jesus disse: tragam-nos, porque para levar o jumento virgem, era essencial que se levasse a mãe dele. Ele estava acostumado a ficar ao lado da mãe, a mamar ao lado da mãe, a comer ao lado da mãe.
de modo que levar a mãe era um salvo-conduto para pacificação, para massificação, para tranquilização do animal, que era de todo jovem, virgem, inexperiente, que nunca tinha experimentado carga, peso, fardo, de natureza nenhuma, e foi isso que fizeram. Acharam a jumentinha e com ela um jumentinho. E Jesus disse: despreendei-a e trazei-mos, porque despreendendo a mãe, o jumentinho já queria ir junto, então levá-lo era a coisa mais natural. E Jesus usa a lógica da natureza, a lógica da ascendência materna animal, a lógica da necessidade do mamar, a lógica da dependência do filhote de sua mãe. Mas ele diz: trazei-mos. Conquanto ele fosse montar no jumentinho, a pacificação daquela criaturinha vindo até Jesus e aceitando-o como aquele que montaria nele, tinha uma relação de psicologia jumental essencial com a mãe dele. Trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, que é óbvio que o jumento estava lá, tinha dono, ele não estava à toa, ele era criado por um dono, e era um animal de carga. Era um dos instrumentos mais úteis para o trabalho contemporâneo nos dias de Jesus. Era um jumento. É num jumento que o chamado bom samaritano vai e coloca depois o homem caído à beira do caminho. O jumento era o animal por excelência na Palestina do primeiro século, muito mais do que o cavalo. O cavalo era um animal de guerra, belicoso. Os judeus não tinham nem mesmo cultura de criação de cavalos. Foi o rei Salomão que criou um grande estábulo de cavalos. Mas se você vir nos dias de Davi, pai de Salomão, o animal por excelência era o jumento. O próprio filho de Davi, Absalão, morreu montado num jumento quando passou embaixo de um arbusto cheio de espinhos. Ele que tinha um cabelão que pesava quilos e era enorme, e ele, um homem alto, ficou preso pelo cabelo nos arbustos e foi executado contra as ordens de Davi, o que incorreu em punição para quem executou aquele assassinato. Mas ele estava montado num jumentinho. E os jumentos eram o animal, era o fusquinha antigo dos anos 50, 60 e 70 no Brasil, era o que se usava para locomoção. Depois vieram outros carros. Hoje a gente tem carros diferentes e no mundo tem sempre algum tipo de locomoção pequena, útil e com grande capacidade de carregar peso, que os humanos continuam usando até o dia de hoje. Nos dias de Jesus eram os jumentos. Nesse caso, a jumenta tinha mais capacidade, mas o jumentinho cumpria a profecia, que a gente vai ver mais adiante. E se alguém vos disser alguma coisa, interpelar perguntando: por que vocês estão levando os animais que não são de vocês? Respondei-lhe ao que interpelar-vos, que o Senhor precisa deles. Precisa deles. Ia montar no jumentinho, mas precisava de ambos. Porque a mãe era a pacificação do filho. E na psicologia de Jesus, tudo era feito com o máximo de harmonização, de tranquilidade, de pacificação, de sincronicidade, de não abrupteza, de leveza,
E para que isso acontecesse era necessário que ambos estivessem presentes, assim como ele fez com a jumenta e o jumentinho, ele faz com tudo mais na vida, faz parte do modus operandi de Jesus tratar a vida sem essas abruptezas desnecessárias, aonde ele pode fazer as coisas fluírem com harmonia, com delicadeza, com gentileza, com entrosamento, com pacificação. Ele faz com humanos, tanto quanto ele faz com animais. Ele faz com todos. E isso apenas faz a extensão natural do fato de ele ser o príncipe da paz e da pacificação. Então o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Ele não está pegando para tomar posse. Ele não usa essas prerrogativas de soberania, de dizer: todos os jumentos da terra são meus, eu sou o filho do Deus vivo. Só se um pastor hoje em dia se sinta muito agradecido de eu estar dando o privilégio a você de escolher seu carro, sua casa, seu sítio, seus bens, seus animais para servirem a mim, porque eu sou um servo do Senhor, um ungido do Senhor, e você que agradeça, como a canalice eclesiástica pratica nos nossos dias. Com Jesus não é assim, nem no detalhe do que nós estamos vendo. Ele vai usar rapidinho e logo os enviará de volta. Se você não quiser aprender nada com a singeleza dessa lição, é uma tristeza para você que vai continuar grosso, estúpido, atropelante, senhor das criaturas e um ente abjeto nas suas posturas. Quem quiser aprender com Jesus, aprenda no trato dele com os humanos, porque é ele que diz: não gritem nas praças. É ele que diz: não criem publicidades desnecessárias. É ele que diz: façam tudo com delicadeza e com discrição, até na hora de dar uma oferta, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Faz parte do modus operandi dele, que não tem nada a ver com aquilo que você aprende na religião, que são verdadeiras casas de estupidez, de grosseria, de apropriação indébita, de supremacismo e de perversidade. Ele vem aqui e com o jumentinho ele usa desse cuidado. Traga a mãezinha dele, que é para que para ele isso não seja um susto, nem um desvinculamento, nem um desataviamento, para que haja uma naturalidade nele, para que ele venha com a boa vontade instintual de saber que se a mãe está perto, ele está tranquilo. E é assim que se faz com tudo mais na vida, é uma sabedoria não para jumentos, mas para humanos, se você não quiser ser um jumento. Pois bem, logo os enviará de volta. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Que profeta? Profeta Zacarias, no capítulo 9 e no verso 9. E aí, para você entender o cumprimento dessa profecia em Zacarias 9:9, você tem que ler Zacarias 9:9 tendo Jesus como chave hermenêutica. Porque, de fato, em Zacarias 9:9, você encontra o cumprimento dessa profecia. Tragam o jumentinho, e para que se cumpra essa profecia. Agora, ele isola essa profecia
do resto da continuidade do texto. Porque a continuidade do texto aqui em Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, é dantesco, é horroroso. E Jesus não veio para cumprir isto aqui. Olha só o que diz no verso 9 de Zacarias 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Filha de Sião era uma expressão para designar os filhos da fé, os filhos da esperança, os filhos do retorno, os filhos da genuinidade, do serviço reverente a Deus e do culto sincero. Sim, alegra-te muito, exulta, exulta. Entra em estado de estupefação quando tu vires essa profecia se materializando. Ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Eis aí te vem o teu rei. E não é rei com R minúsculo, é rei com R maiúsculo, é rei Messias, é rei Cristo, é rei ungido absoluto, é rei sobre Salomão, sobre Davi, é o rei filho de Davi que reina sobre Davi, acerca de quem o Salmo diz que Davi o chama, olhando para o alto, de meu Senhor. Aí vem o teu rei justo. Então, portanto, não era Davi, que não chegou a ser nunca um homem absolutamente justo. Muito menos Salomão, muito menos qualquer rei de Israel. Todos eles estavam cheios de falhas, defeitos. Mesmo os melhores carregavam os seus flaws, carregavam as suas tortuosidades, porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Mas vai e pega, porque no dia que vocês virem isso acontecer, aquele que montar sobre esse jumentinho, sobre este filho de jumenta, é o justo absoluto, é o Salvador total. Mas é o Salvador humilde, que não vem com coroas e diademas, que não vem montado numa carruagem, não vem com glórias e cavalos, não é precedido por um exército, não tem guarda-costas, não chega com ostentação, não sai de um Porsche, nem vai sacudindo um relógio de ouro com essa ostentação patética dos emergentes. Não, é o rei humilde. Porque Jesus é o rei humilde, tudo que ele fez, fez com humildade. Quem quer que diga que serve a Jesus e se apresenta com essas ostentações satânico-diabólicos diante de vocês e vocês não notam nada, é um mentiroso e falso profeta, e vocês já não têm mais nem desculpa para serem enganados. Vocês já gostaram e já aprenderam a perversão. Mas eis aí vem o teu rei justo, Salvador humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta, cumprindo em exatidão a profecia. Mas ele para aqui. Ele para aqui. A leitura de Zacarias 9:9 para aqui. Porque o resto é insuportável. E o resto tinha tido um cumprimento passado que nem pode se aguardar no futuro. Porque a tribo de Efraim, que vai ser mencionada aqui, já desapareceu há muito tempo. Se você fizer um exame de DNA, pode ser que você encontre, tendo um DNA de alguém de Efraim, algum elemento comparativo, pode ser que você encontre ainda
alguns filhos de Efraim. Do contrário, a tribo de Efraim acabou-se há muitos e muitos milênios, há 1.700 anos, 800 anos, que não existe mais a tribo de Efraim. Ela existe como simbolização na Escritura, mas não mais como concreção genético-histórica palpável de nenhuma natureza. Só gente muito ignorante que não conhece a história do Velho Testamento é que fica pensando nas 12 tribos de Israel. Estão intactas por aí, desapareceu tudo. Até mesmo a tribo chamada de Judá, porque habita a Judéia, onde está Jerusalém, não tem mais nenhuma integridade genético-física de DNA. E essa é a razão pela qual em Israel, eu vou repetir pela 10ª vez, não se pode fazer exame de DNA, porque os exames de DNA que são feitos com habitantes considerados judeus puro sangue em Israel, mostram que todos eles são pangarés, que nem mais o DNA é puro. Tem gente que se jacta lá de ser filho de Abraão segundo a carne, especialmente os sionistas, mas eles têm um percentual mínimo de DNA de Abraão. Às vezes o cara tem um DNA muito mais carregado de germânicos, de polacos, de gregos, de ingleses, de espanhóis, de outros grupos humanos que não judeus. Então, nem nesse sentido, isso é veraz. Por isso, para não criar uma relativização total no supremacismo religioso dos que habitam Israel, achando que eles são judeus puro sangue, e não são, é que é proibido fazer teste de DNA em Israel. Se você quiser fazer, vá para outro país, lá eles não fazem. E a sequência no verso 10 é totalmente antagônica ao que Jesus veio fazer. Na realidade, Jesus repreendeu os que queriam que ele fosse um rei belicoso, que entrasse em Jerusalém, acabasse com o sinédrio de perversos, destituísse Pilatos, declarasse guerra a Roma, invocasse legiões de anjos, de extraterrestres, alienígenas, poderosos de outras naturezas, com os seus aparatos, com as suas espadas de fogo, de laser, ou de qualquer que seja a natureza energética, ou a sua capacidade de fala, de queimar com os olhos, de declarar palavras que secariam qualquer um e qualquer coisa. Era isso que se queria que esse rei, Messias, fizesse, mas esse é o rei humilde, que não vem montado numa biga egípcia, ele vem num jumentinho, que não estava preparado para nada, nem para correr. Tinha que ser uma descida rápida, e era descida, não era subida. Porque se fosse subido, o jumentinho nem aguentaria o peso, era na descida com a mãezinha dele ao lado. E é uma descida curta. É uma descida que eu já fiz, desculpem, mas eu vou usar uma expressão superlativa, eu já fiz milhões de vezes aquela descida a pé. Mas o verso 10 não estaria em vigor, Jesus não veio para cumpri-lo. A profecia para na eleição do texto feito a partir do que Jesus veio fazer. Portanto, ele é a chave hermenêutica para a gente entender Zacarias 9:9. Porque do verso 10 em diante diz: destruirei os carros de Efraim. E era o exército mais forte que Israel tinha naquele tempo, ou nos dias antes, porque nos dias de Jesus
Efraim era só o nome da tribo, lá na região norte de Israel, mas já nem tinha mais a tribo de Efraim. E os cavalos de Jerusalém, que desde os dias de Salomão já não estavam presentes, e o arco de guerra será destruído. Jesus não veio para fazer isso. Ele anunciará paz às nações. Isso sim, ele veio para fazer e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho da paz a todas as nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, o domínio da pregação do evangelho, do anúncio da graça, do evangelho da graça. Vai cobrir o Eufrates. Por que o Eufrates? Porque era um lugar da Babilônia, é o lugar da Ásia Menor, da Turquia. Toda vez que eu estou na Turquia, eu passo em cima do rio Eufrates. Passo mais de uma vez. Às vezes a estrada serpenteia o Eufrates. Então, eles tinham ido para o cativeiro em Babilônia, ficaram lá com os medos, com os persas. Foi de lá que eles receberam a liberdade proclamada por Ciro o Grande para voltarem para a terra de Judá. Então é uma referência simbólica ao exílio. Vocês que estiveram exilados, a mensagem do rei humilde vai chegar até ao coração do exílio onde vocês estiveram presos. Não é uma profecia para dizer que Israel tem que ser dona de tudo, desde o Nilo até o Eufrates. Como os rabinos sionistas proclamam hoje em dia, só se for para criarem a Terceira Guerra Mundial. Porque para ser dono e se apropriar do Nilo até o Eufrates, tem que tomar o Egito, tem que tomar a Jordânia, tem que tomar a Síria, tem que tomar o Líbano, tem que tomar o Iraque, tem que tomar a Turquia, tem que ser uma potência absoluta no Oriente Médio, e ninguém aceitaria isso, e o que viria seria uma guerra de natureza atômico universal. Mas o pessoal não consegue nem raciocinar, porque não conhecem o contexto bíblico e não leem a Escritura tendo Jesus como chave interpretativa. Sim, o domínio sobre o qual se fala aqui é do anúncio dessa palavra que chegaria a tantos lugares, até as extremidades da terra. Me alcançou no Amazonas. A palavra do rei humilde, que desceu o Monte das Oliveiras num jumentinho, me alcançou no Amazonas. Israel nunca será dono do rio Amazonas, nem do Eufrates, nem do Nilo. Isso está aqui apenas como determinação vinculada aos lugares onde eles estiveram em exílio. Até nos lugares onde vocês foram escravos, a palavra do rei humilde chegará com graça de boa nova libertadora. É isso que se está dizendo aqui. Quanto a ti, Sião, por causa, aí vem uma sequência de coisas. O verso 12 tem uma expressão linda, diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, que é uma mensagem em Zacarias que eu já preguei várias vezes sobre essas pessoas que tiveram o coração aguilhoado pela esperança. Gente que não consegue quebrar o laço da esperança na vida. Como pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus me tornou uma dessas pessoinhas. Eu estou preso à esperança até o último tempo da minha vida na terra e eternamente, porque eu sou salvo na esperança da vida eterna. Pois bem, dito isto, cumprida a profecia de Zacarias 9:9, só dá para ser entendida no recorte que se faz se você ler a Escritura tendo Jesus como chave interpretativa. Se prossegue dizendo o seguinte: indo, portanto, esses dois discípulos,
E tendo feito como Jesus lhes ordenara, e se você ler o texto de Lucas 19, de 28 a 40, você vai ver que o dono do jumento chegou e perguntou: escuta, por que vocês estão levando o meu jumento? E o filhote da jumenta, e eles disseram apenas o seguinte: é porque o Senhor precisa dele. A mesma coisa está dito em Mateus 21, 3. E aí prossegue dizendo: eles levaram. E tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, não as vestes de Jesus, porque Jesus não ficou despido. Ele andava com uma túnica toda tecida de alto a baixo, sem costura, que deve ter sido um presente muito, muito interessante e carinhoso que ele recebeu, porque não é fácil fazer uma túnica sem remendos, sem costura, de alto a baixo, inteira. E abaixo disso ele andava cingido com um cingimento que hoje em dia a gente chama de cueca. Então não foi com a roupa dele, foi com a roupa dos circunstantes, a roupa dos discípulos, a roupa da multidão. Eles foram tirando capas, túnicas e cobriram a jumenta e o jumentinho, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, a maior parte. Como eu disse, não é um caminho de 1 quilômetro, é uma descida. Depois você atravessa o Vale do Cebron e começa a subida, naquele tempo, as escadarias que levavam à esplanada do templo. Mas não é uma jornada de 2 quilômetros. Era um caminho curto. Por isso eles disseram: é só uma entradinha e logo depois a jumenta e o jumentinho estarão de volta. E a maior parte do povo forrou o caminho com as suas vestes. Outros cortavam ramos de árvores. E tem em abundância ali ramos de oliveiras, de ciprestes, de figueira. Fizeram um caminho de folhagens para Jesus passar. E espalharam por toda aquela estrada, que, como eu vou repetir pela 4ª vez, não era longa. E as multidões, tanto as que o precediam, porque tinha um grupo andando na frente, como aquelas que o seguiam, era o pessoal que vinha andando atrás. Ambos os grupos, os dianteiros e os da traseira, clamavam o mesmo clamor, que era o cumprimento do Salmo 118. O cumprimento do Salmo que diz: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Quando você vê isso aqui, é o Salmo 118, versos 25 e 26. Fica bem claro que se está falando de um cumprimento de uma profecia que estava para além de Davi, para além de Salomão, para além de qualquer realeza anterior ou contemporânea. Era o cumprimento de algo que só poderia ser enxergada pelos humildes de espírito. Para os que não fossem humildes de espírito, era um espetáculo patético. A marcha para Jesus não ia querer essa cenografia aqui. É muito pouca gente. Um caminho sem barulho. E ainda sentado num jumentinho, que coisa mais pobre. Esse grupo de pessoas fazendo esse gesto. E ele entrou. E você não vê nenhuma autoridade romana indo para lá, ou uma escolta de centuriões, ou qualquer tipo de autoridade superior. Não.
Era coisa de gente simples, um povo simples, uma profecia simples para um rei humilde. Pessoal, hoje em dia, na teologia do domínio e na teologia da prosperidade, quer fazer de Jesus quem ele nunca foi, quem Satanás propôs que ele fosse, lá em Mateus 4, e ele repreendeu o diabo porque disse: não, comigo não. Mas os crentes querem justamente o que o diabo ofereceu como tentação, e os crentes apelidaram de cumprimento da promessa de Deus. Que coisa mais patética. Pois bem, e entrando ele em Jerusalém, depois de percorrido esse caminho, toda a cidade se alvoroçou depois que ele chegou lá dentro. E perguntavam: quem é este? Vocês vejam como Jesus era estranho a Jerusalém. Estranho. Nunca foi a cidade dele. Ele nunca teve prazer especial em Jerusalém. Quando ele iniciou seu ministério, ele podia ter ido morar em Jerusalém, mas Jerusalém ele sabia que era o lugar da morte, do assassínio, do homicídio, dos poderes do supremacismo que mata, como a gente assiste até o dia de hoje. É de lá que procedem as ordens de genocídio, de execução, de holocausto semítico, porque eles estão matando seus próprios irmãos, filhos de Abraão. Os palestinos são filhos de Abraão, segundo a carne. E provavelmente tenham um DNA de Abraão menos alterado do que os próprios judeus de Jerusalém. Mas quando ele entrou em Jerusalém, ele era tão estranho a Jerusalém, Jerusalém estranha a ele, que perguntaram: quem é este? Vocês vejam a total falta de intimidade entre Jesus e Jerusalém. Ele tinha ido lá antes, sim, algumas pouquíssimas vezes. Mas ele nunca achou que aquele fosse um lugar salutar para viver, para morar. Era a capital da hipocrisia, do supremacismo, do ódio, da superioridade sobre os outros, da aristocracia arrogante. Era Jerusalém, da classe sacerdotal enciumada, ciumenta e com potencial homicida horroroso. Era a capital dos fariseus, era a capital de todos os que queriam ter poder e gostariam de aparecer e de se visibilizarem. Era a capital do Sinédrio, do Knesset, das autoridades judaicas. Era a capital do poder. E como Paulo veio a dizer, e se você não quiser ser apenas um ouvinte negligente da palavra, abra em Gálatas, no capítulo 4, e leia o capítulo 4 todo de Gálatas, onde Paulo fala de Jerusalém, dizendo que aquela era uma cidade que só gerava para a escravidão, só gerava para a morte, para a eliminação, que era a cidade da arrogância, que só tinha um nome irônico de cidade da paz, mas era onde nunca houvera nem haveria paz. Era a cidade chafurdada e encharcada, e que espojou o sangue dos profetas todos que falaram em nome de Deus, e nenhum deles morreu na Galileia. Todos eles morreram em Jerusalém. É por isso que Jesus vai dizer logo, logo depois: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te foram enganados, que não reconheces nunca as oportunidades de graça, de salvação, de visitação, de amor de Deus. A presunção de vocês religiosa é tão grande que vocês são mais cegos dos que os cegos de visão, de nascença. Vocês não enxergam nada, nasceram cegos pela arrogância religiosa.
Assim é Jerusalém. Por isso, até Jesus, que tinha feito milagres lá, já tinha curado pessoas lá, já tinha mandado a mulher adúltera de João 8 ir embora para casa sem ser apedrejada, já tinha curado no poço de Betesda, já tinha feito coisas lá desde a juventude, quando deixou os escribas, os fariseus e os mestres da lei perplexos com a sua sabedoria aos 12 anos de idade. Mas Jerusalém só se interessa por Jerusalém. Nós somos o lugar da bênção. Quem não mora aqui não está com nada. Quem não frequenta o nosso templo aqui não conhece Deus. É igualzinho o que acontece com as igrejas grandes, as denominações, as mega churches e os mega pastores com as suas arrogâncias mais infladas do que a de demônios, muitas vezes. Quando ele entrou, qual foi a pergunta? Quem é este? O que revela como a religião não conhece Deus. Na Galileia ninguém faria essa pergunta. Na Samaria ninguém faria essa pergunta. Eventualmente, na região da atual Jordânia, onde estava Geresa, Gadara e uma quantidade grande de outras cidades das Decapólis, ninguém faria essa pergunta. Eventualmente nem em Damasco, na Síria. Todo mundo sabia quem ele era, menos em Jerusalém. Ou não sabiam ou queriam dar uma de superiores. A gente não vai nem reconhecer quem é esse cara. O que cabe a ele é a nossa ignorância deliberada. Quem é este? Como às vezes a gente encontra, chega em lugares onde todo mundo sabe quem você é, mas eles fingem que nunca te viram antes e dizem, e esse cara aí? Mas nesse caso aqui, as duas coisas podem estar em operação. Tanto a ignorância de quem nunca prestou atenção no que era a manifestação personificada do seu Rei Salvador, porque sendo humilde não lhes interessava, porque não chegando com um séquito real não lhes importava, porque chegando com humildade era objeto do seu desprezo, porque desprezavam tudo que fosse humilde, ou por causa da sua arrogância, que mesmo sabendo quem era Jesus, fingiam que sabiam quem ele não era. Ele não vai receber like nenhum aqui, que a gente finge que não sabe quem ele é. E as multidões clamavam, as que tinham vindo com ele da Galileia, da Samaria, de Jericó, dos outros lugares, clamavam e diziam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E eu quero concluir hoje aqui. Amanhã eu tenho muito mais para falar. É quando Jesus entra no templo e expulsa aqueles cambistas mercenários. Que era o que ele faria hoje aqui em praticamente todas as igrejas do Brasil. Ele entraria com a zorrague na mão e tocaria do púlpito todos os pastores e eventualmente expulsaria do templo todos os crentes que vão lá pensando só em dinheiro, em grana, em prosperidade, em ostentação, em tudo isso. Mas isso fica para amanhã. O que eu quero deixar como você hoje é uma pergunta. Você percebe Deus nas manifestações de humildade do Evangelho de Jesus? Tem muita gente que não dá a mínima. E olha, o Evangelho se manifesta muito mais com humildes, entre os humildes e pelos humildes do que em qualquer outro ambiente.
E quem não tem olhos para enxergar os humildes, o que lhes procede da boca, o que lhes advém das ações, e o que decorre das suas expressões de culto simples, humilde, improvisado, porém espontâneo e sincero, e fica procurando Deus só em templos majésticos. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que eu conheço muito, quero até bem a ela, e lamento profundamente que ela tenha se convertido ao anti-evangelho. Ao anti-evangelho. Ele fazendo uma live na porta do templo que ele está frequentando, que é um dos mais ricos do Brasil, esse templo hoje em dia, dizendo, olha como a nossa igreja está bonita. Igreja para ele, coitado, eu tenho um amor enorme por ele, mas para ele igreja ainda é aquela fachada de supermercado, toda incrementada, com culto, não é para crianças, é para kids. Ele estava glorificando a grandeza do estacionamento. Aí você entra, são aquelas luzes roxas, o teto preto, aquela coisa enorme. Tem uma área VIP, olha que linda a nossa área VIP. E eu olhando, digo, meu Deus, eu te conheço há tantos anos. Você já ouviu o evangelho puro de Jesus de mim tantas vezes, mas parece que a cabeça é empedrada. Aí chega um doido lá que não conhece nada de Bíblia, muito menos de Evangelho, nem de Novo Testamento, nem de teologia séria, nem de coisa alguma, mas faz aquela palhaçada no púlpito para lá e para cá, grita, diz que você vai receber dinheiro, vai ficar rico e poderoso. A pessoa ignorante chega ali, aquele canto, tem um monte de mulher bonita, de garotos bem vestidos que não sabem nem o que estão fazendo lá, aí vê aquele monte de carro, de Porsche, de Mercedes, de Ferrari, de tudo. Aqui é o lugar onde eu tenho que ficar. Olha como essa igreja é linda. E Jesus olha para aquilo tudo e diz, o mesmo que disse à igreja em Laodiceia, eu estou do lado de fora e eu nunca entrei. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E naquele caso, que é muito pior do que o da igreja de Laodiceia, eles já foram vomitados da boca de Jesus e não estão sabendo até o dia de hoje. A pergunta para você é essa. Olha, as coisas mais importantes que eu já ouvi na minha vida, eu ouvi dos simples, dos pobres, dos humildes, dos que achavam que não tinham nada a me dizer e que sem a intenção de me dizer coisa alguma me disseram com pureza de coração, sem nenhuma intencionalidade doutrinária ou pedagógica, palavras de uma sabedoria singela que me entraram no coração. Mas é uma minoria que consegue entender isso. É uma minoria que consegue celebrar essa glória da humildade, do rei humilde, sentado num jumentinho. É uma minoria que dá valor a isso. Vocês, quase todos aqui me ouvindo, já perderam essa pureza de coração, acerca da qual Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 13. Ele diz, receio de vós que a serpente vos tenha enganado e vos afastado das coisas simples, humildes, puras, concernentes a Cristo Jesus. No mesmo ambiente, em 2 Coríntios, no capítulo 8, ele diz, pois Jesus é aquele que, sendo rico, se fez pobre, para se identificar com os simples da terra, não com os ricos da terra. O rico
pode entrar no reino de Deus, mas vai ter que desvestir o coração de toda arrogância da sua presunção de poder, do contrário, não entra. E essa moçada todinha que está aí glorificando dinheiro, poder, riqueza, como a minha mulher ontem soltou uma pérola, quando disse, são todos discípulos de mamão com mel. A expressão mamão com mel todos nós gostamos e conhecemos. Agora, o que se está ensinando por aí é mamon, que significa dinheiro no contexto do Novo Testamento, mamon com mel. Botam mel em cima do mamon e as pessoas vão lá. Agora, se você chega na sua humildade, eles nem te enxergam. E ainda perguntam, quem é este? Porque a gente só reconhece pessoas poderosas, famosas, interessantes, ricas, que se apresentam e a gente não tem como negar a chegada delas, gloriosa e poderosa. Vocês nunca enxergarão Jesus. Para gente como você, Jesus está oculto. Você o verá e não o enxergará. Ele entrará e você dirá quem é. Como se Jesus, do jeito que Jesus é nos evangelhos, entrasse na maioria absoluta das congregações, das mega churches do Brasil e do mundo, a maioria não ia nem reconhecer. Porque ele teria que chegar e avisar antes. 8 seguranças iriam na frente, enormes, poderosos, armados. Avisariam antes os seguranças da igreja, eu estou chegando aí com o chefe. Aí já iam mandar botar um tapete vermelho, como eu vejo acontecer. Como já tentaram fazer comigo no passado, quando eu era a unanimidade de todas as unanimidades nacionais, dentro da religião e fora da religião. Eu cheguei a alguns lugares em que tinha tapete vermelho, eu falei, olha, eu não entro aí se vocês não arrancarem essa porcaria da minha frente. Não, o senhor tem que entrar. Houve lugares onde eu cheguei que tinha gente com trombeta, 4, 5 trombetas, um lugar tinha 7 trombetas de um lado, 7 do outro, para anunciar a minha entrada triunfal naquele templo para milhares de pessoas. Eu falei, não entro aí. Mas que é isso, pastor? Eu digo, não entro aí, é contra tudo em mim. Eu só vim pregar o evangelho. Se vocês são assim, eu vou embora. Eu entro pelos fundos. E na hora de me apresentarem, digam apenas que eu vim pregar o evangelho. Todo mundo me conhecia naquele tempo, mas assim mesmo eles queriam te dar e fazer aquela iniciação e apresentar aquele currículo vitae sem fim brega, de cujos currículos eu sempre tive vergonha e tenho até o dia de hoje, porque eu sou apenas um ser humano, comunicador, divulgador da mensagem do Evangelho da graça de Deus, e isso me basta e já é demais. Quem é este? Aí são os pobres que têm que anunciar para esses ricos e eles não estão nem aí. Não, a gente não sabe quem é. Da Galileia? Pode sair alguma coisa boa da Galileia? Tem algum profeta relevante que já se levantou da Galileia? Tem alguma pessoa de importância que tenha nascido na Galileia? Não.